mas quem não conhece o Flávio é um grande pesquisador de saúde. É um cara que super atualizado, um cientista da saúde mesmo, né, Flávio? Um cara que estuda a fundo a otimização da saúde das pessoas e é uma pessoa que trouxe para o Brasil uma coisa que faltava no Brasil, né? Ele trouxe um conceito de saúde para o Brasil, e que isso faltava muito. Eu não me canso de falar com o Flávio. Toda vez que eu encontro com o Flávio, converso com o Flávio, falo: Flávio, eu sou fã do que você fez aqui, cara. Muito fã do que ele fez aqui. Todo mundo sabe da minha admiração pelo que você criou, cara. Então, assim, eu sou muito fã e é um orgulho para mim estar aqui com você. Puxa, muito obrigado. Eu realmente faço meu trabalho com muito carinho. Eu adoro fazer o que eu faço, adoro pesquisar, eu adoro aprimorar o desenvolvimento, não só do conhecimento, daquilo que eu procuro comunicar, mas dos produtos que eu disponibilizo para as pessoas. Procuro oferecer para as pessoas aquilo que eu gosto de usar, aquilo que eu acho que faz sentido. Então, faço realmente com amor. E aí, Flávio, e aí, vamos falar sobre o quê? O que você quer falar? Cara, eu queria que você contasse pra gente o que você anda fazendo para envelhecer bem. Porque você está muito bem, você ainda é jovem, mas eu tenho certeza que você, sendo uma pessoa muito inteligente, já faz escolhas pensando no seu futuro também, né? Pensando não só no desfrute do agora, estar muito bem agora, mas também envelhecer bem para aproveitar a sua filha maravilhosa, para ver ela se desenvolvendo e para estar bem na idade madura. Queria saber o que você anda fazendo em relação a isso. Flávio, eu quando comecei a fazer medicina lá atrás, engraçado que quando eu fiz medicina, eu ainda já tinha uma visão da medicina que mudou muito. Hoje as pessoas pensam como eu pensava lá atrás. E quando eu conversava com amigos, se tiver até algum amigo meu que fez medicina aqui que tá online, pode falar isso. Eu sempre falei que eu queria trabalhar com a saúde. Eu queria trabalhar com a saúde. Eu não queria trabalhar com a doença, que é muito triste. Eu queria trabalhar com a saúde antes de tudo. Antes de tudo, eu queria trabalhar com que eu conseguisse, de fato, melhorar a vida das pessoas, para que elas não precisassem passar por tantos problemas que já têm, mas não precisassem passar por um problema de ser somente tratado com um remédio, somente sendo tratado com medicamentos, e que eu sei que isso se torna inviável para muitas pessoas. Então, eu queria trabalhar com saúde. E eu sempre procurei isso. Na verdade, eu pratico esportes desde 4, 5 anos de idade, né? Eu venho de uma família, meu pai e minha mãe, que sempre me falaram, minha mãe sempre falou para mim: Rodrigo, nunca economize com alimentação. Alimentação e estudo são as únicas coisas que você nunca pode economizar. Então, desde criança, eu sempre trabalhei isso da alimentação dentro de casa. Dentro de casa, eu sempre fui acostumado com isso. E eu sempre gostei de pesquisar sobre quais eram os melhores alimentos que eu conseguiria colocar dentro da minha boca. Não só os melhores alimentos, mas quando suplemento, eu estudava sobre suplemento lá atrás, quando ninguém falava de suplemento, né? Que as opções do mercado eram horrorosas, mas a gente tinha suplemento. É verdade. Então, eu acredito que a otimização de uma boa saúde, ela passa por diversos aspectos. O primeiro começa na cabeça. Eu acho que quando você está com uma cabeça ruim, tudo vai mal. Eu acho que a primeira coisa que começa é pela cabeça. Então, eu tento trabalhar a minha cabeça não pensando no amanhã, pensando o que eu posso fazer de melhor hoje, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo sobre alimentação. Me preocupo muito com tudo que eu coloco dentro da minha boca, né? A gente, quando saiu para jantar, a gente até conversou bastante sobre isso. Com tudo que eu coloco dentro da minha boca, eu acho que isso é muito importante. E o terceiro, que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa, é o exercício físico, né? O exercício físico, para mim, é uma coisa que não dá para dar um retorno, né? É uma coisa que não dá para discutir. Eu acho que o exercício físico é algo que tem que ser feito para a vida em qualquer idade, desde bebê, né? Minha filha entrou na natação com, sei lá, 5 meses de idade, sabe? Desde bebê até... E já digo, com 4 anos de idade ela vai iniciar a musculação.
Isso eu já digo para tu. E desde Isso é bebê. muito legal, isso que você falou, porque eu cresci ouvindo que musculação era uma coisa que a gente só podia fazer a partir de uma certa idade, porque interrompia o crescimento, né? E eu, estudando um pouco mais profundamente, eu vi que não é bem o caso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É que, na verdade, as pessoas acreditavam antes que a musculação atrapalhava a física, né? Dava uma lesão da física, atrapalhava o crescimento das crianças e tudo. Sempre se acreditou nisso. Tem muita gente falando isso até hoje, né? Tá muito novinho para fazer musculação, tá muito pequeno para fazer musculação. Isso já foi estudado, já se sabe que isso não é verdade, né? Eu posso falar por mim, eu luto judô desde 5 anos de idade, acho que 4, 5 anos de idade. E eu sempre fiz associado um treinamento de força desde 5 anos de idade. Né? Quando não deixavam fazer, eu fazia escondido. Mas desde pequeno eu já tinha mestres que falavam que era importante treinamento de força, que me ajudaria no judô. Então, desde criança eu sempre fiz. E cresci, tô bem, tô legal. Não fiquei com 2,10 m de altura, mas pelo menos eu cresci, tô bem. Então, isso aí é... Gente, quem não conhece o Rodrigo pessoalmente, o Rodrigo é enorme, né? Enorme, grande, pessoa grande. Né? Ele é forte de verdade, né? Ele é forte mesmo. E, e é muito legal isso que você traz, né? Você traz um conceito de musculação como um alimento para o corpo, né? Não só como algo para moldar a sua estética, né? Para esculpir uma estética, mas como algo saudável, que ajuda o equilíbrio do corpo de diversas formas. Né? Acho isso rico. Sim, eu acho que a musculação ela vai muito além da estética, né? Eu acho que independente de você estar preocupado com estética, não só musculação, tá, pessoal? Tô falando musculação porque veio o assunto de musculação. Mas eu acho que o exercício físico ele está associado é muito mais importante para a nossa saúde metabólica, né? Para a nossa saúde hormonal, para a nossa saúde de composição mesmo, né? Da vida. Eu acho que isso aí e os benefícios que você colhe disso desde pequeno, você leva até o final da sua vida. Né? Sim. Eu fico muito triste. As pessoas que eu vejo envelhecendo bem, né, que estão muito bem nos seus 60, 70 anos, a maioria delas são praticantes de musculação, nessa idade. Sim. Eu acho Porque a prática da musculação previne uma das degradações da saúde com o tempo, que é a perda de massa muscular e perda de massa óssea. Né? São dores que vêm surgindo pela falta de exercício, são incômodos profundos, né? Perda de postura, perda de possibilidade de movimento, locomoção, que é eu acho que expressa bem uma frase que os americanos têm que eu gosto sobre o corpo, que diz que use it or lose it, ou você usa o corpo ou você vai perdendo ele aos poucos por atrofia. Né? Eu acho isso muito, muito sábio, essa visão. Flávio, eu queria que você falasse uma coisa, porque eu aprendi com você. Então eu queria que as outras pessoas aprendessem também. De fato, eu aprendi com você. Você nem sabe que você me ensinou isso, mas eu aprendi com você. E depois disso, eu comecei a pesquisar muito sobre isso. Depois que eu aprendi isso com você, eu comecei a pesquisar muito sobre isso. E eu vi que o cara estava corretíssimo. E eu queria que você falasse sobre isso. Por quê? Eu estudo sobre suplementos há muitos anos. Né? E eu falo sobre suplemento todos os dias com meus seguidores aqui. Né? E sempre tem aquele negócio do whey concentrado, do whey isolado, do whey concentrado. E você falou uma coisa sobre o whey concentrado na sua festa que eu fiquei apaixonado. E, de fato, eu não tinha pensado com essa cabeça. Falei, pô, o cara tá certo. Né? Sobre a lactoferrina, sobre essas coisas. Eu gostaria muito que você falasse isso para as pessoas, a importância disso. E porque as pessoas ficam muito impregnadas só com o whey isolado, com o whey concentrado, whey isolado, whey concentrado. Eu queria que você falasse, porque eu acho que as pessoas iam adorar ouvir isso. Sim, quando comecei a pesquisar sobre a importância da proteína na saúde, é porque também tem esse conceito superficial de que proteína só serve para fazer músculo, então a pessoa que não é um atleta não deve se preocupar com o aporte de proteína, mas não sabe que proteína é matéria-prima de síntese para tudo no corpo, né? Para a pele, né? Para a otimização
do metabolismo, para produção de enzimas no fígado, para suco gástrico, né? Se você tem baixa assimilação de proteína, o seu corpo não digere tão bem, você vai criando um ciclo negativo de digestão, dentre várias coisas. Proteína serve para quem come mais proteína tem menos vontade de comer açúcar, dentre outras muitas coisas, né? Então, um aporte maior de proteína é algo importante. E nem sempre você está disposto a comer, sei lá, 3, 4 ovos, ou comer uma carne, ou um peixe, né? Às vezes você quer uma solução prática e portátil de proteína, e a gente tem várias soluções para isso hoje em dia, né? Temos várias possibilidades, temos proteínas vegetais, extraídas de ervilha, extraídas de sementes diferentes, mas o padrão ouro das proteínas continua sendo o whey protein, que nada mais é do que o soro, né? Você tira o queijo do leite da vaca, né? Sabe aquele soro translúcido, amarelado, que é um caldo nutritivo de primeira grandeza, muito leve, muito fácil de ser absorvido e assimilado. Tanto que é usado como medicina em diversas culturas. Na Índia, chamado de buttermilk. Na Itália, utiliza-se o whey como base de nutrição para os infantes, para as crianças, olha só, né? E o whey a gente sabe que tem um perfil muito completo, muito abrangente de proteína de fácil assimilação. E aí eu fui estudando sobre isso, me aprofundando com os meus médicos norte-americanos que me ensinam, e eles me trouxeram um conhecimento que foi um pouco contra aquilo que eu tinha aprendido na primeira abordagem do whey, né? Que eu tinha aprendido que o melhor whey é aquele que é absorvido mais rápido, e o melhor whey é o whey isolado, o whey hidrolisado, porque ele é absorvido mais rapidamente. E eu buscava entender que esse era o padrão ouro das proteínas, do whey. Só que esses médicos me ensinaram que quando você faz esse processo de isolamento, para tirar um pouquinho de lactose que fica no whey, você acaba retirando junto um monte de coisas benéficas que fazem parte do pacote. Cofatores, lactoferrina e outros que trabalham em conjunto para, dentre outras coisas, fortalecer a imunidade, né? Então, o whey, quando ele é integral, quando ele é não desnaturado, quando ele é concentrado e não isolado e não hidrolisado, ele tem essa propriedade de fortalecer a imunidade. Na verdade, tem alguns médicos americanos que estão fazendo um tratamento de pessoas com o soro do whey, concentrado sempre, recuperando pessoas de condições pelo fortalecimento da imunidade, pelo fortalecimento da produção de glutationa, que é a molécula desintoxicante mestre do corpo, o antioxidante mestre, né? Então, o whey concentrado tem essa possibilidade de otimizar esses fatores. Então, eu mudei meu pensamento a partir dessa descoberta. Eu comecei a entender que o whey concentrado, que era até mais acessível do que o isolado, do que o hidrolisado, ele é melhor para o indivíduo normal. O que é um indivíduo normal? Indivíduos que não são atletas olímpicos, que não precisam de 0,02% de velocidade a mais de absorção na proteína. Ou seja, quase ninguém, né? Quase ninguém. Então, fica-se nessa obsessão com a performance microscópica da velocidade da absorção da proteína, esquece-se a riqueza do completo que aquele alimento pode oferecer, né? É isso que eu aprendi e eu gosto de compartilhar isso. E por que eu falo isso, né? Pessoal, tem gente reclamando do áudio, mas nossa, tá tão perfeito para mim aqui, gente. Pro áudio para mim tá perfeito. Enfim, o que eu sempre digo para as pessoas, né? Eu falo assim, gente, o Rodrigo de hoje, eu posso dizer para vocês, é muito melhor que o Rodrigo de 1 ano atrás, que é muito melhor que o de 2 anos atrás, que é muito melhor que os 3 anos atrás, né? E a gente está sempre aprendendo. Se perguntasse para mim isso há 6 meses atrás, eu chegaria e falar assim, não, os melhores que tem é o isolado, hidrolisado. E a gente vai aprendendo isso, foi tão perfeito isso, que eu comecei a pesquisar muito depois disso e te agradeço essa informação. Foi sensacional. Que legal, que legal. Queria trazer uma pergunta aqui que a Janaína fez. Queria saber um pouco a sua perspectiva sobre isso. Ela tem desbiose intestinal e intolerâncias alimentares, não consegue seguir uma dieta vegana. E o que nós sugerimos para suplementar, para aumentar massa muscular e o colágeno nessas condições? Ótima pergunta. Existem algumas coisas que a gente poderia fazer. Eu acho que a primeira coisa com a Janaína é descobrir quais as intolerâncias que ela tem, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é descobrir quais são as intolerâncias para a gente saber o que a gente consegue fazer para ela. O que a gente consegue fazer para a Janaína? Esse é o primeiro... Deixa eu tirar isso aqui, cara.
Deixa eu botar um... Ver se vai melhorar o áudio. Melhorou o áudio, pessoal? Para mim tá ok. Né? Primeiro a gente tem que descobrir o que causa essa intolerância da Janaína. Como é que a gente consegue fazer? Hoje em dia a gente consegue, inclusive, fazer testes da microbiota da Janaína. A gente tem que saber o que a gente precisa fazer de fato para conseguir melhorar essa microbiota dela. São biomamps? Não são biomamps? Quais pré, quais pró? O que eu posso fazer para tentar melhorar essa microbiota da Janaína? E a partir disso você consegue traçar qual o melhor tratamento para a Janaína, o que eu consigo fazer para a Janaína de melhor em relação a essas informações. Ela falou que ela é vegana ou vegetariana? Ela falou que ela está tentando seguir uma dieta vegana, mas não está conseguindo. Tá. Então, isso é interessante. Eu acho que muito. Desculpa. Quando você faz uma pergunta, é legal. Eu gosto muito de trabalhar com a pergunta que a pessoa faz. Né? Porque tem muitas respostas na própria pergunta que, se a pessoa observa com atenção, ela mesma vê que ela está respondendo algumas coisas na própria pergunta. Né? Então, olha só. Tenho desbiose intestinal e intolerâncias alimentares. Então, você começou super bem, né? Quais intolerâncias alimentares, né? Então, como a gente pode identificar o que a gente precisa tirar temporariamente do corpo para tirar esse fardo da digestão? E aí, quais as desbioses intestinais? Porque existem tipos e tipos de desbiose intestinal, né? Não existe um fator chamado desbiose, existem vários tipos. E aí, um exame de microbioma, bem legal. E aí ela fala, não consigo seguir uma dieta vegana. Pode ser porque, justamente, ela está tentando usar alimentos que o corpo dela não tolera como fonte de nutrição. Se você não tolera feijões, e tem um percentual relativamente alto de pessoa que não digere bem o feijão, né? Fica difícil seguir uma dieta vegana. Pode ser tomate, pode ser alface, pode ser o que for. Só que a gente precisa descobrir o que é. Sim, sim. Então, aí não consigo seguir uma dieta vegana. Primeiro, será que os alimentos que você está usando estão criando problemas? Porque a dieta vegana ela é muito rica em vegetais. Vegetais têm muitas fibras fermentáveis, ok? E se você está comendo muitas fibras fermentáveis e tem uma desbiose, vai gerar muitos gases, muito desconforto, você não vai conseguir assimilar direto os alimentos, os diferentes nutrientes que você precisa. Isso é super importante, né? Então, dentro disso, a primeira pergunta é, será que a dieta vegana é adequada para a sua individualidade? Isso é uma coisa que eu aprendi que pode ser que não. Pode ser que não. Deixa eu botar o fone, que o pessoal está reclamando do meu som, vê se é melhor. O meu som tá bom? O meu som tá adequado? Vou falando enquanto isso, tá? Porque eu acho que uma coisa que eu aprendi, puxa, eu pesquiso sobre alimentação e saúde há mais de quase 20 anos, Rodrigo. Quase 20 anos pesquisando, estudando, experimentando, acompanhando casos. E uma coisa que eu aprendi que um dos principais equívocos sobre nutrição, de uma forma geral, é você tentar encontrar uma forma de se alimentar que vai se adequar a todo mundo, né? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai se adequar melhor a um conjunto de alimentos, a uma rotina. Então, não tem isso, né? Então, primeiro, por que você quer seguir uma dieta vegana? Será que você já estudou para saber se o seu corpo está de acordo com isso? Ou será que é uma filosofia que você aprendeu? Você ficou só sensibilizada com os animais, que realmente tem toda uma distorção na cadeia de produção de alimentos de origem animal? Concordo com isso, né? Mas é muito importante que a sua fisiologia esteja de acordo com a sua filosofia. Porque se não estiver, você vai estar forçando uma situação que nunca vai encaixar e você não pode sacrificar a sua saúde, né? Você precisa encontrar aquilo que te adequa dentro das suas escolhas, né? Hoje está muito complicado, né, Flávio? Porque, assim, complicado e bom ao mesmo tempo. Bom é porque as informações estão chegando às pessoas de forma rápida, gratuita, e as pessoas estão conseguindo ter acesso a pessoas que antigamente elas não conseguiriam acesso, né? Então, isso é muito bom. O ruim é que as pessoas elas estão se deixando influenciar pelas outras pessoas e estão querendo puxar aquilo para elas como se fosse uma verdade absoluta, né? E, gente, eu estou falando de qualquer coisa, tá? Eu estou falando de low carb, estou falando de paleo, estou falando de cetogênico, estou falando de jejum, estou falando do que for. O que for tem que ser muito bem
individualizado para você e de acordo com as suas necessidades e de acordo com aquilo, além de tudo, aquilo que lhe faz muito bem. A sua alimentação é o seu combustível. Tudo bem que não somente combustível, ela também parte de uma filosofia, mas o seu combustível tem que ser o que é melhor para o que seu corpo funcione em perfeita harmonia e não se deixar influenciar pelo que A ou B diz ou A ou B fala. Né? Eu posso falar para vocês que a melhor coisa a ser feita é X, mas vocês podem não concordar com isso, e não a primeira vez, mas a partir do momento que você vai sentindo esses impactos no seu corpo. Então não se deixe influenciar. Eu acho que você tem que descobrir o que é o melhor para você. Não é isso, Flávio? Perfeito, né? Acho que assim, existem até os critérios que são universais em relação à alimentação. Existem coisas que todo mundo precisa observar, né? Então, por exemplo, a pureza dos alimentos que você come, sejam eles vegetais, sejam eles animais, sejam eles do reino fúngico, sejam eles suplementos, não importa, eles têm que ser puros. O alimento ele não pode poluir o seu corpo com ingredientes que o seu corpo não consegue processar bem. Isso é universal, isso é uma questão de individualização, né? Hoje foi muito engraçado. Hoje foi muito engraçado porque alguém chegou para mim aqui hoje e falou: Rodrigo, como eu sei escolher um bom whey? Aí eu cheguei e falei assim: olha, primeira coisa para você conseguir, você que não entende muito disso, então eu vou te ensinar como escolher um bom whey. Eu fui abrir a composição de um whey ruim. Eu mostrei a composição de whey ruim. Eu falei: você está vendo a composição disso? Quantos ingredientes tem? Quanto conservantes tem? Quantos adoçantes ruins tem? Legal. Agora eu vou te mostrar a composição de um whey bom. Por acaso foi grass-fed. Tinha 5 coisas no whey. 4 coisas. Eu falei: isso é um whey bom. Né? Você tem que chegar, colocar um alimento para dentro, um combustível, que seja o menos impuro possível. Alguém perguntou aqui agora que já teve câncer de intestino, se pode tomar whey. Foi a pergunta, até passou e eu estava guardando essa pergunta porque eu achei interessantíssima. Gente, sim, como o Flávio disse, o whey nada mais é do que proteína. E uma proteína de altíssima qualidade. Não há problema em você consumir whey protein se você já teve câncer de intestino. Você está somente consumindo uma proteína de altíssima qualidade, certo? De onde veio esse preconceito com o whey, Rodrigo? Porque, assim, tem gente que acha que o whey engorda, tem gente que acha que o whey dá câncer, tem gente que acha que o whey explode os rins, e daí por diante, né? Parece que é um componente, tipo, combustível para foguete, né? Não é para o ser humano. Né? Eu vou te falar... muito diferente daquilo que as pesquisas revelam, né? Eu vou te falar de onde veio esse preconceito com o whey. Dos próprios médicos. E eu vou te explicar por quê. Até pouco tempo atrás, e isso é dito até agora, uma dieta rica em proteína vai te dar problemas renais. Isso que vem em pote, eu já ouvi isso de médico, tá? Quando eu fui paciente há muitos anos atrás. Não, isso é bomba, isso foi comprovado, isso é bomba. Então foi por falta de informação, realmente por falta de... Tudo bem que tem alguns wheys que parecem até bomba mesmo. É verdade. Mas não por ter anabolizante, né? Mas, assim, veio da própria falta de conhecimento. Eu acho muito bonito, eu acho lindo quando alguém chega para outra pessoa e pergunta: o que você acha disso? E a pessoa responde: eu não sei. Cara, eu acho tão lindo isso. Você assumir e falar: eu não sei, eu prometo pesquisar. Né? Eu acho isso tão lindo quando alguém fala isso, só que as pessoas elas têm vergonha de falar que não sabem. E aí fala qualquer coisa que dá na cabeça, né? O que é melhor? Yoga ou shiatsu? Yoga. Assim. Entende? Não sei, mas o cara quer responder alguma coisa. Então, assim, a grande verdade é isso. Eu acho que é por falta foram informações passadas erradas ao longo do tempo e que acabaram levando a esse preconceito monstro que existe hoje. E quando você cria um preconceito, é muito difícil você retirar esse preconceito, né? Demora muitos anos para isso. Mas hoje a gente consegue chegar nas pessoas, por exemplo, agora. Como a gente está chegando. É verdade. A internet realmente mudou o jogo, né? Aproximou a pessoa do conhecimento.
criou possibilidades impressionantes. Eu estou acompanhando o quanto as pessoas estão muito mais bem informadas do que antigamente. Impressionante isso, um fenômeno. Sim, sim, com certeza. E isso, para mim, é uma coisa, é uma evolução muito grande. As pessoas, elas têm acesso a saber, de fato, o que as pessoas que elas estão procurando, o que elas pensam. Então, na verdade, antigamente a gente atendia paciente, né? Ficava aquela coisa de, e aí, tudo bem? Aquela coisa. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas já sabem, já sentam aqui sabendo como eu sou, né? Então, não rola mais essa Mas sendo primeira... sua vida, pergunta da sua filha, né? Exatamente. E aí, Rodrigo, como é que tá a sua filha? E aí você já quebra aquela primeira barreira, né? Porque as pessoas já vêm lhe conhecendo. Eu acho tão lindo quando alguém chega para mim e fala assim, Rodrigo, você é exatamente aquilo que eu achei que era. Eu acho tão lindo isso, porque você consegue ser ao vivo aquilo que você passou que você era. Isso para mim é tão maravilhoso, né? Então, isso para mim é sensacional. É verdade, é verdade. E aí eu estava vendo outra pergunta aqui, né? Tem muita gente perguntando, puxa, mas para mim o Whey não serve, indo de acordo com aquilo que a gente falou, né? Não é para todo mundo, coisas diferentes funcionam para pessoas diferentes, né? E aí existem outras alternativas de proteína. A gente tem proteína do ovo, proteína da carne, proteína dos feijões, proteína isolada de ervilha, proteínas vegetais. Tem várias opções para todo mundo. Olha que legal, hoje a gente tem escolha. Né? Proteína do cânhamo da maconha, que é o hemp protein, né? Que o Brasil atrasado ainda não liberou isso, né? Porque eu acho que é uma proteína tão boa, uma proteína vegana que poderia de fato utilizar no Brasil, ainda não foi liberado, e agora a Índia está fazendo a proteína derivada da barata. Você já viu isso? Eu já vi também nos Estados Unidos, eles estão fazendo proteína de grilo, cricket protein, de grilo, né? Então o ser humano está buscando todo tipo de alternativa proteica porque tem cada vez mais gente, né? E por mais que existam formas sustentáveis de criar animais e que tem muita gente trabalhando com isso, né? Não necessariamente toda a criação de um animal é uma devastação para a natureza, né? Depende de como é feito. A gente também está buscando alternativas mais sustentáveis, estamos evoluindo muito em relação a isso. Na tecnologia, tem muito investimento acontecendo na tecnologia nesse momento, tem muitas coisas surgindo, o futuro está muito promissor nessa área. Né? Sim, com certeza. E eu fico muito feliz, né? Porque agora parece que as empresas agora entenderam a necessidade de fazer coisas boas de verdade, porque a informação que as pessoas estão tão bem informadas que hoje em dia é normal as pessoas pegarem e lerem um rótulo. Nossa, tem isso, tem isso, tem isso. Por exemplo, a minha filha ela não toma esses leites de caixinha, né? Que mandam tomar, esses leites de fórmula para bebê. A minha filha toma whey protein. Então você imagina a minha necessidade de procurar coisas boas, né? Ainda bem a filha. Sim. Sim. A minha filha também não tomou fórmula. Não tomou fórmula. Eu também trabalhei com esse tipo de coisa. Trabalhei com alimentos naturais. Né? E assim, ela cresceu super bem. Cuidei de garantir que ela tivesse acesso aos nutrientes que o cérebro precisa para se desenvolver. Ômega 3 DHA, por exemplo, dentre vários outros. Minerais específicos, boas proteínas. Hoje, nossa, ela fala que ela fica entediada na escola, é tudo muito fácil. Ela fala, pai, como tem uma pergunta dessa aqui no livro de quinta série, muito fácil aqui, ó, fácil demais. Ela reclama. É muito legal. Isso é maravilhoso. É incrível como que a nutrição afeta a saúde e como que ainda tem tanta gente que não cuida disso. Eu fico impressionado. Hein? Flávio, vou trocar de alhos para bugalhos. Sim. Eu tô com um cara aqui, vou aproveitar. Eu estou devendo uma explicação para os meus seguidores, para os meus amigos, sobre cúrcuma. E eu fiquei de falar, acabou que eu acabei fazendo o texto. Ele está pronto, mas eu esqueci de publicar e hoje já mandaram 3 vezes. E cúrcuma? Aproveitar que eu estou com um cara que pesquisou muito sobre cúrcuma, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal.
Verdade. A cúrcuma, ela é algo que faz parte da história ancestral da humanidade há muito tempo, há milênios, né? Então, ela é uma das medicinas principais da Ayurveda, que é a medicina da Índia. Tem mais de 5.000 anos de existência essa medicina, e se prescrevia a cúrcuma para tratamento de várias coisas, né? Mesmo numa época em que não haviam estruturas de pesquisa que pudessem pesquisar moléculas, de alguma forma as pessoas sabiam que aquilo era bom, né? Só que, recentemente, os cientistas descobriram os benefícios da cúrcuma com muito embasamento, né? Existem mais de 5.600 estudos científicos publicados sobre. Acontece que nós temos um problema que acontece de uma forma mais exacerbada na saúde moderna do ser humano, que é a chamada inflamação crônica, né? Entenda, a inflamação em si é um processo natural do corpo, importante, né? Então, por exemplo, ela é importante para que você se fortaleça após uma atividade física, ela é parte do mecanismo que fortalece a estrutura do corpo. Mas, quando o seu sistema imune está desequilibrado, ele, de certa forma, ele funciona, mas ele causa uma espécie de dano colateral na sua estrutura, que se acontece de forma muito repetida e o corpo não tem como modular essa imunidade, modular essa inflamação, ela vira uma inflamação crônica. O corpo fica inflamado sistemicamente. E isso, de acordo com os pesquisadores de Harvard, eu vi um estudo recente sobre isso, muito completo, muito legal, é a base de várias doenças, né? Doença crônica e inflamação tem uma ligação muito profunda, né? Então, doenças cardíacas são doenças crônicas, são doenças que são construídas pela sustentação de uma inflamação crônica e de outros fatores, né? Algumas doenças neurológicas acontecem pela sustentação da inflamação crônica, doenças nas articulações. É você sustentar um pequeno incêndio que vai queimando silenciosamente, você não vê, você não sente muito bem, mas aquilo vai te danificando por dentro e vai aumentando o dano. Com o passar dos anos, pode virar uma doença. Né? Eu falei isso hoje, sem te atrapalhar, Flavinho, eu falei isso hoje para um paciente meu, porque as pessoas, elas, sem te atrapalhar, desculpa, mas é porque é tão importante falar sobre isso. Sim, sim. Porque vocês danificam o seu corpo, vocês atrapalham a máquina, vamos dizer assim. Aí você fala, Rodrigo, mas eu não sinto. Gente, o corpo ele tem um nível de tolerância. É silencioso. E na hora que essas inflamações elas aparecem, é de uma vez só. Então, assim, Rodrigo, eu durmo 4 horas por noite, mas eu fico bem. Não, você não fica bem. O seu corpo, por enquanto, está tolerante. Rodrigo, mas eu bebo 3 vezes por semana, eu fico bem. Não. O corpo, por enquanto, está tolerante. 1 hora a conta chega. E é sobre isso que o Flávio está dizendo. Exato, exato. Uma doença crônica, por definição, ela vai se construindo aos poucos, de forma invisível, a partir da repetição constante de escolhas erradas, né? Então, é uma pequena escolha errada aqui, outra ali, mais uma aqui, e vai se sustentando um estresse, uma situação emocional negativa, um consumo de açúcar, uma bebida alcoólica aqui, ali, mais alguma colar, e aí a coisa vai se multiplicando silenciosamente. Quando vê, você tem um diagnóstico que te pega de surpresa, porque você não sabe primeiro reconhecer os sinais sutis, você não se treinou a observar os sinais sutis do corpo, ele te dá sinais. Então, às vezes, você não está percebendo, pode acontecer, né? Ou, às vezes, é invisível mesmo e acontece de manifestar quando já está grave. O fígado, por exemplo, né? O fígado não dá sinais claros de doença, a menos que ele esteja bem degenerado. Sim. Você só sente o fígado mesmo quando a coisa está mal. Ele é bem silencioso no seu corpo, né? Bom, mas voltando ao ponto, né? A inflamação crônica é um mal moderno, é grave, é uma das coisas que faz com que a gente chegue mal na velhice, né? Sustentar uma inflamação crônica sem modulá-la, sem colocá-la em níveis saudáveis. E esses pesquisadores de Harvard apontaram que existem 2 substâncias que são fundamentais para modular a inflamação crônica, né? Primeiro, são moléculas que o próprio corpo
usa, cria para sinalizar para a imunidade que, opa, pode parar, tá bom, tá bom, tá bom, chega. Tem uma sigla, SOP, são moléculas de operação de sinalização. Pum. É um comando que o corpo sintetiza a partir de ômega 3. Ômega 3 de cadeia longa, EPA ou DHA, dependendo do setor do corpo ele vai usar uma, dependendo ele vai usar outra. Então, quando fala, puxa, eu tomo óleo de linhaça para ômega 3, eu tomo chia para ômega 3, legal, é um ALA, mas não serve para essa finalidade. O ômega 3 que o corpo usa para modular a inflamação, usa como matéria-prima para o tecido cerebral, são os ômega 3 de cadeia longa que existem nos alimentos de origem animal, ou em extratos muito específicos de algas, suplementos para veganos, coisa específica, né? Então, populações que comem quantidades maiores de frutos do mar, de peixes, de regiões mais limpas, hoje em dia tem que preocupar com isso, né? Antigamente eram só populações que comiam frutos do mar. São populações que têm uma tendência a menor incidência de doenças derivadas da inflamação crônica. Então, isso é super interessante notar a importância do ômega 3. Né? E o outro elemento importante que os pesquisadores trazem para a modulação desse déficit, desse desequilíbrio imune, é justamente a curcumina, que é considerado o maior anti-inflamatório natural exógeno que você pode ingerir, né? Com efeitos comprovados pela ciência, com ampla carga de evidência, incontestável. Uma das poucas unanimidades que eu conheço é o efeito da curcumina. Ninguém contesta, não que eu saiba. Com efeitos semelhantes... Não tem como contestar. Bom, tem quem conteste evidências aí, acontece isso, né? Mas na curcumina eu nunca vi alguém polemizar, sabe? Daqui a pouco vai aparecer alguém falando que causa alguma coisa. Tudo bem. Vai pegar um artigo mal feito com 5 pessoas, vai falar que ele é o top e é sai um artigo agora. Acontece. E aí, os pesquisadores mostram que o efeito da curcumina para modular a inflamação crônica é tão importante, é tão eficiente quanto de medicamentos anti-inflamatórios, só que sem os efeitos colaterais. Né? Então, por isso que ela está tão popular, por isso que ela está tão falada. Né? Só que muita gente não sabe as minúcias. Né? E aí escuta um pedacinho e fala, entendi, cúrcuma é legal, vou tomar cúrcuma todo dia, pega uma colherinha de cúrcuma lá do supermercado, mistura na comida e come. Ok, legal, bacana, nada de errado com isso. Porém, os estudos mostram que para você obter os resultados, o corpo precisa de aproximadamente 500 miligramas de curcumina por dia. Né? Curcumina é o princípio ativo da cúrcuma. 3% da cúrcuma é composto de curcumina. Para você obter 500 miligramas de curcumina comendo cúrcuma em pó, você precisa de mais ou menos 3 colheres de sopa de cúrcuma. Né? Imagina você comer isso. É intragável. Eu já tentei, acredite. Já tentei. Fica tudo com gosto. Nem eu, né? Você testa as coisas. Vou ver se eu testo as coisas. Eu testo. E tudo fica com gosto de cúrcuma, tudo fica amargo, tudo fica estranho de comer. Não consegue comer, não consegue. Né? E aí o que os pesquisadores fizeram? Eles descobriram maneiras de extrair a curcumina, o princípio ativo, diretamente lá. Né? Tira toda a fibra, tira todos os fatores de amargor, os terpenos, as coisas que deixam a coisa amarga. Fica só ali o ouro, só a pérola. Né? Deixa só o princípio ativo. E aí combina aquilo com cofatores de assimilação, como a piperina, que é o extrato da pimenta preta, ou processa por um mecanismo de micronização que deixa ela hiperabsorvível, né? Tem caminhos diferentes hoje para isso. Vai muito bem com a enzima Q10 também, né? Também, fantástico, um dos melhores suplementos atualmente, também uma coisa importante, sobretudo para quem passou dos 30 anos, né? E aí a curcumina, então, tem esse efeito maravilhoso, só que você precisa saber o que você está usando, precisa de um extrato. Né? Nada de errado contra o uso da cúrcuma, bem legal, um belo tempero, dá uma cor linda, porém para os efeitos fantásticos, entre aspas, milagrosos, até parece milagre, né, de tão bom, mas não é, é pura ciência, é puro efeito da natureza na saúde, você realmente precisa de um extrato para uso diário. Né? E, gente, só lembrando, por favor, que os meus seguidores aqui se preocupam muito com ganho de massa, perda de gordura, né? Só lembrando que ele age muito como anti-inflamatório também, então só utilizar longe do período de treinamento. Só isso, tá? Falei isso ontem. Falou? Falei isso ontem.
E trocando de alhos para bugalhos, agradeço a explicação que foi maravilhosa. Eu tenho certeza que o pessoal adorou. Daqui a pouco vou abrir os comentários assim que acabar esses coraçõezinhos aqui. Gente, muito obrigado. A gente ama coraçãozinho, mas é porque trava. Aí aumenta. Não dá para entender. E falando sobre isso, e mudando de assunto agora de alhos para bugalhos novamente, o pessoal aqui perguntou, umas 3 pessoas perguntaram, eu esperei um momento para falar, porque as pessoas sempre que me vêm aqui online querem perguntar sobre isso. Então, gente, eu vou falar. Muitas pessoas aqui falando, quando a gente estava falando de musculação, muitas pessoas falando que começaram a fazer musculação, começaram a fazer dieta para perda de gordura também e acabaram perdendo a massa muscular. Elas acabaram buscando perda de gordura e acabaram perdendo a massa muscular. Teve um rapaz que perguntou, duas mulheres falaram algo muito parecido aqui. Gente, isso pode acontecer. Vocês têm que pensar uma coisa que é importantíssima, e é por isso que eu falei da curcumina agora, tem que ser longe do treinamento. Isso pode acontecer, porque para pensar. Quando você vai para musculação, o que você vai buscar? Você busca lesão. Você está buscando microlesões musculares. A grande verdade é essa. O que você busca lá são lesões musculares. Né? E o corpo ele precisa se adaptar a isso. Né? E você precisa de nutrientes adequados para que aconteça, para que essas sinalizações aconteçam e que essas microlesões que vocês fizeram, vamos dizer assim, se regenerem, né? E aumente essa cadeia para que crie a hipertrofia muscular, que é o aumento da secção transversa do músculo. Só que quando vocês fazem dieta para perda de gordura, associado a esse treinamento, o que a maioria de vocês fazem é parar de comer. Eu quero emagrecer, vou parar de comer e vou malhar. E começa a fazer dietas absurdas, né? Aí começa de manhã comendo 2 claras de ovo, na hora do almoço um pedacinho de frango com rúcula e alface, no jantar só uma saladinha. O que acontece? O seu corpo ele não tem nutrientes e substratos adequados para que essa recuperação adequada aconteça e a gente consiga criar essa sinalização para a hipertrofia muscular. Isso acontece. Então você criou lesão, você não dá os nutrientes adequados, então você pode sim perder massa muscular fazendo musculação, você que não faz. Isso pode acontecer. Né? Vocês têm que entender que dietas extremamente restritivas, elas não vão combinar para o ganho de massa muscular. Dietas extremamente restritivas, elas vão combinar com a perda de gordura até certo ponto, de água até certo ponto, mas de músculo também. E vai chegar no momento que essa taxa metabólica basal sua, que você precisava bater, ela vai diminuindo cada vez mais. Daqui a pouco você está comendo alface e não está conseguindo perder mais gordura. E está perdendo massa muscular e está perdendo água, então isso pode acontecer sim. Seu metabolismo vai ficando cada vez mais lento, chega no momento que você não consegue mais nada. Né? Nem perder gordura, nem ganhar massa muscular, nem mais nada. Então isso pode acontecer sim, certo? E todos esses suplementos anti-inflamatórios que a gente fala que são maravilhosos e que eu utilizo, a gente pode utilizar sim longe do período de treinamento. Né? Se a gente utiliza perto do período de treinamento, ele vai atrapalhar essa sinalização, porque age isso, não é pós-treino, não é pós-treino, não é pré-treino. Você usa geralmente antes de dormir, né? Quando o corpo já está em recovery mode, né? Então é importante deixar isso claro. Né? Flávio, e aí aqui, você... vai querer falar disso para as pessoas? Vamos falar em outra live para deixar eles curiosos. Vamos falar. Mas gostou? Gostou? Maravilhoso, adorei. Adorei, mudou minha produtividade mental, gostei, está me ajudando muito. Muito obrigado. Cara, que legal, que legal. Muito obrigado. No trópico secreto aí que a gente vai falar na outra live aí, mais pra adiante. Outra live. Vou abrir os comentários, posso? Oi? Pode. Pode, eu só queria fazer um comentário sobre uma coisa que você falou, que é assim, o desenvolvimento da noção de que massa muscular é algo precioso, algo muito saudável. Né? O pessoal acha, músculo é uma coisa estética. O cara tá bombadinho, o cara tá fortinho, o cara tá bonitão, fazer musculação é para ficar bonito. Eu já tô casado mesmo, tô nem aí para isso. Não vou fazer musculação, não vou cuidar dos meus músculos, tanto faz. Né? Isso é uma mentalidade relativamente recorrente. Né? E, na verdade, o que a ciência nos demonstra é que massa muscular é uma coisa preciosa para a saúde. Né? Falei aqui no começo sobre
você preservar sua massa muscular para você envelhecer bem, porque te permite liberdade de movimentos, ausência de dores, dentre outras coisas, né? Ajuda você a reter massa óssea também, músculo ajuda a reter massa óssea. Mas, Agachar Rodrigo, no vaso sanitário, porque as pessoas esquecem disso, que elas vão precisar fazer agachamento para sentar no vaso sanitário quando estiverem mais velhas. verdade, Coisa verdade. simples, coisa levantar da cama, né? Sim. E o que nós sabemos também, Rodrigo, você sabe disso super bem, é que massa muscular melhora todos os finalizadores, né, de saúde, de hormônio, de tudo. É a própria saúde estabelecida no corpo, né? É muito importante. Então, eu Não acho a legal todo falar custo, isso. né? Não a todo custo. Não, claro, claro. Né? Obtida de forma natural e honesta, né? Como aquele dinheiro honesto, você vai lá, trabalha, recebe, né? Faz por Cara, merecer. eu acho tão engraçado, assim, porque as pessoas, eu recebo muita mensagem e eu acho surreal quando eu recebo essas mensagens. Na verdade, eu não respondo. Antigamente eu brigava, hoje em dia eu não respondo mais. Mensagens assim. Às vezes eu brinco, você já viu meus tchananana, brincando, mostrando as embares, as evoluções. E às vezes tem as pessoas que ganham muita massa muscular e perdem muita gordura, né? E às vezes pessoas totalmente normais, pessoas empresários, né? Pessoas que trabalham dia a dia. E aí chega alguém e pergunta assim: ah, mas isso aí é hormônio, né? As pessoas criaram uma mentalidade de que só consegue uma evolução roubando. Tipo assim, só consegue uma evolução fazendo o errado. E, gente, pelo amor de Deus, as informações estão aí. A partir do momento que você segue as sinalizações corretas, você vai conseguir. Só que a todo custo não vale. Por que não vale a todo custo? Porque não adianta nada você ganhar massa muscular se está atrapalhando a tua saúde. Sim. É um A preço não ser que alto. você ganhe dinheiro com isso e você seja um fisiculturista do Olímpia. Que você sustente a tua família com isso. Eu não estou falando que é certo, mas eu estou falando assim, um cara que só vive disso. Mas, gente, pelo amor de Deus, em via de regra, você não tem nenhum benefício disso se não for feito da maneira saudável e correta, né, Flávio? É verdade, né? Combina um pouco com aquele conceito, aquela crença, né, que às vezes é comum no brasileiro, né? Ah, fulano prosperou financeiramente, é ladrão, né? Roubou de alguém, né? O cara não pode ter conseguido isso honestamente, a partir do trabalho, do empenho, da dedicação. Nada disso, né? Se você trabalha, se você faz, tem que ser feito. Se alimenta bem, faz o exercício adequadamente, repousa adequadamente, usa bons suplementos para ajudar no processo, não tem como não dar errado, né? É uma Faz ciência. uma boa divisão de treino, utiliza uma Perfeito. boa quantidade proteica, né? E aí que os suplementos que a gente estava falando até então, eles ajudam para você conseguir bater uma meta de síntese proteica, para você conseguir bater uma meta proteica. Excelente, excelente. Aí tem gente até que perguntou da creatina, que eu já te vi falar 1000 vezes, que é o seu suplemento preferido para ganho de massa, né? Sim. É outro que recebe, que é alvo de vários preconceitos, nossa, explode o rim, etc e tal. A mesma história, né? Igual. Né? Que tem artigo, Flávio, comparando dieta hiperproteica de 4, 5 gramas por quilo dia com 10 gramas de creatina diário e não teve nenhuma alteração renal. Pois é. Esse pesquisador ele falou, quer saber? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o máximo com o máximo, vamos ver o que vai dar. Não teve nenhuma alteração renal, então, gente, até onde vai, né? Não, esse artigo para mim foi sensacional. Ele chegou e falou, vou pegar agora 2 preconceitos e vou jogar de uma vez só. Cara, sensacional. Sim. E tem uma coisa legal também, que é assim, você compreender a creatina não como um ingrediente de ganho de massa, mas como um nutriente que facilita isso sim, mas que te traz outros benefícios também. Né? Você deve saber muito bem os benefícios para o cérebro que ela proporciona, né? Uma capacidade para depressão, é maravilhoso. Maravilhoso, né? Otimiza ali o fluxo de energia bioelétrica entre os neurônios. Coisas incríveis, coisas incríveis. Então, a nutrição esportiva tem muito a contribuir com a saúde e a saudabilidade no geral. Porque a performance, quando buscada dentro desse parâmetro de naturalidade, de realidade, de ciência, né? Ela
ela, antes de qualquer coisa, ela otimiza a saúde para que ela funcione no seu melhor também, né? É assim que funciona. Exatamente. E eu sempre digo isso, né? E nas minhas palestras, e tem palestra minha que eu começo a palestra com 2 fisiculturistas de nível Olímpia. Eu coloco, tum! Quando você coloca aquilo, eu deixo assim uns 2 segundos, aí eu olho para a plateia, para todo mundo assim. Aquela cara de preconceito. E aí, logo depois, eu começo a relatar vários suplementos que eles que descobriram. E que a ciência foi descobrir depois. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das coisas que as pessoas estão falando hoje para a saúde, muitas das coisas que a gente está utilizando hoje para a saúde, elas foram descobertas no esporte, como performance. O primeiro gatilho foi no esporte, e que os atletas já faziam isso há muitos anos, e os cientistas chegaram e falaram assim, agora vamos estudar e vamos ver se esse negócio está certo mesmo. Né? E depois a gente foi descobrindo, por exemplo, creatina para depressão, por exemplo, o whey protein para ajudar na obesidade, várias coisas que que foram sendo descobertas a partir do momento pelos atletas. A nicotina, por exemplo, que eu não quero falar sobre isso hoje, mas também começou no esporte. Voltou. Ela começou no esporte. Ela começou no esporte lá atrás. Só te interromper. Você reparou que o pessoal começou a mandar coraçãozinho de novo? E aí travou, né? Ela começou no esporte lá atrás, né? E depois foi descoberta para várias coisas, para Parkinson, para déficit de atenção, para melhora de cognição. Mas isso não vamos falar hoje não, vamos deixar para outra live. Sim, sim. Fato é, existem inúmeras substâncias úteis, acessíveis, disponíveis agora mesmo, que talvez você pudesse estar usando em seu benefício ou indicando para alguma pessoa que está sofrendo com alguma coisa, que são substâncias que têm efeitos incríveis e funcionais para minimizar, prevenir ou até reverter certas condições, sem os malefícios de remédios tão fortes, tão invasivos, né? Que tem o seu lugar, sempre tem um lugar para tudo. A medicina farmacêutica, né? Tem toda uma estrutura de muita importância, inegável isso, mas é muito importante você conhecer as outras opções que estão disponíveis para nós, né? É muito importante você estabelecer uma ordem de hierarquia para as coisas que você utiliza, né? Então, primeiro você ajusta os hábitos, a alimentação, o estilo de vida da pessoa. Depois você incrementa algumas suplementações, uns acréscimos, uns benefícios. Perfeito. E aí você vai subindo até chegar nos farmacêuticos, porque muitas vezes, no meio do caminho, você já resolveu o problema e não precisa comprar esses efeitos colaterais no pacote, né? Eu penso dessa forma, eu aprendi assim. Na verdade, quem ensinou isso foi Hipócrates, o pai da medicina, fundador da medicina, o primeiro cientista da medicina, que falava para os seus discípulos, né, seus estudantes, que antes de prescrever qualquer coisa, começava-se assim, estudando o estilo de vida. Perfeito. Eu costumo dizer, né, não sei quem sabe aí, não sei se o pessoal sabe, mas, eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque vai bater 1 hora e a live cai depois de 1 hora, não é isso? Ok. É isso aí. São 9. Então, assim, eu já tratei muita dor lombar, melhorando a massa muscular do core, da parte abdominal. Já tratei muita osteoartrite, melhorando a massa muscular em volta do joelho, sem necessidade de prótese, de medicamento. Mas depois a gente conversa isso, né, Flavinho? Porque eu acho que vai cair aqui. Falta segundos para cair. Muito obrigado, Maravilha. Meu amigo. Muito obrigado. Eu quero outras, hein? Em breve, hein? Faremos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. Muito obrigado, tá? Daqui a pouco a gente se fala. Obrigado. Tamo junto. Até. Tchau, tchau. Tchau.